fracasso. Né? Bela frase. É difícil você competir com um time milionário com um elenco só formado em casa se você não tem uma baita estrutura. Mas ano passado, quais são os exemplos? Dá pra acontecer. Quem foi campeão da Libertadores? Grêmio, contratou quem? Foi no mercado e gastou quanto? Gastou muito menos. Nada. Mas é um time que tem uma baita estrutura. Tem sim. E tinha bons nomes, salários altos. Ok. O Palmeiras foi no mercado e trouxe um monte de gente e não ganhou nada no passado. O Corinthians contratou alguém de impacto? Ninguém foi campeão brasileiro. É o que a gente fala. Não é uma garantia, mas é muito melhor você começar a temporada com um orçamento maior do que o outro, né? É muito mais fácil. Puder escolher? Mas como você disse, sem dinheiro não ganha nada. Às vezes ganha. O Grêmio é um exemplo disso, foi campeão da Libertadores sem dinheiro. Mas você tem que ter uma estrutura muito boa de clube. Tem sim. Mas os grandes também hoje... você pode não ter gastado numa grande contratação, boa, mas tinha salários altos, tinha jogadores de nome. O que a gente tem que alguns que ninguém apostava nada. Me diz um salário alto. Ninguém lá tinha salário alto? No Grêmio, me diz um. Barrios. Mas eu acho que o Palmeiras ajudava a pagar o salário do Barrios. Não. O Luan renovou o contrato. É menino ainda. O Arthur não ganha salário alto. Eu não ganho. Futebol é menina. Jeromel chegou. Mas o Jeromel acho que renovou também no meio da temporada para melhorar o salário. E já estava fazendo. Mas o que está acontecendo também? Aquilo que a gente estava falando fora. Se os clubes começarem o contrato, assino 3 anos com 10 jogadores. No ano que vem eu não posso mandar 8 embora. Então eu que tenho que ir embora. Então acho que os clubes também estão pensando nisso. Não é só a falta de dinheiro, é a continuidade no trabalho. E o Grêmio aconteceu isso. Se você pegar o treinador antes do Renato, quantos jogadores o Renato manteve no time? 80%. 80% não, e antes disso, antes do Renato, um pouquinho com o Roger já, lembra que o Grêmio gastava uns absurdos. Era o Filipão o treinador, é verdade. Tinha Barcos, Moreno, Kleber Gladiador, Fernandinho estava chegando. Um monte de gente rasgando dinheiro do Grêmio. Esse presidente, o Romildo, entrou exatamente para isso. Para zerar o caixa, diminuir folha de pagamento, colocar pé no chão. Dá para contratar, Thiago. E vamos dar uma olhada em quem... Só que dá trabalho. Vamos falar de quem contratou bem ou mal. O Cruzeiro, que está ali entre os que melhor contratou, tem como destaque disparado o Fred. Você já está falando que melhor contratou? Então o Cruzeiro contratou bem, na sua opinião. Sim, mas gastou caro. O Fred ainda tem essa chance do Cruzeiro precisar pagar 10 milhões a mais, que o Galo disse que colocou num contrato, que se ele saísse pro Cruzeiro, teria esse adicional de 10 milhões. O Atlético Mineiro abre mão do Fred desde que não seja pro Cruzeiro. Isso. E se fosse pro Cruzeiro, tinha uma cláusula de 10 milhões de reais a ser pago. Mas provavelmente o Cruzeiro vai entrar na justiça com relação a essa cláusula aí, porque... E o Fred já está no bid, está inscrito, está liberado para a estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. O que mais que o Cruzeiro contratou? Voltou o Egídio, lateral esquerdo, Bruno Silva. São nomes importantes. E mais importante, o Cruzeiro não perde ninguém. Não. O Cruzeiro mantém a base. Uma boa base. O Cruzeiro, esse da ano, Copa do Brasil, vai ser melhor que o ano passado. Acho que o Cruzeiro vai ser mais forte. O Mano vai ter condição de jogar mais de uma competição, como ele imagina que pode, por exemplo, um Campeonato Brasileiro e uma Libertadores do mesmo jeito. No começo do ano ele pode jogar um pouco ali, só chegando nas finais. O Mineiro tem uma vantagem. O estadual, não sei esse ano como é o regulamento, mas o estadual do Campeonato Mineiro sempre privilegiou os clubes. Sempre deram mais tempo, sempre começou depois. É mais grande. Sempre foi mais curto. Então, os clubes sofrem menos, principalmente Atlético e Cruzeiro, que representam o estado de uma forma maior, sempre se prepararam melhor para o brasileiro do que outros times. O Cruzeiro perdeu um ótimo jogador, na minha opinião, que é o Diogo Barbosa. Mas repôs com o Egídio, que foi bicampeão brasileiro lá. Então já tem uma história. Não é o Egídio do Palmeiras, né, que foi muito criticado. Ali ele está mais em casa, ele tem o apoio do torcedor. Eu acho que é um jogador que vai suprir bastante. O Egídio Qual foi para vocês também o jogador mais cobiçado, mais desejado dessa janela? É o Scarpa mesmo? Eu acho que foi o Scarpa. Porque foi falado o nome dele no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras. Por 2 razões. Pelo jogador que é um jovem, tem talento e ainda tem uma margem para melhorar, como o Felipe Coutinho vai melhorar no Barcelona, mas pela maneira que ele poderia sair. Coutinho vai jogar melhor do que ele já joga? Eu acho que ele tem margem ainda. O que é que falta para ele? Um pouquinho mais de agressividade. Pro Barcelona ele vai ter que ter um pouquinho de sangue nos olhos, de fazer questão de ser campeão. E isso também conta. Eu acho que é a única coisa que falta. Cracaço. Mas esse comportamento de vencedor, ele ainda está muito retraído. E ele é um cara que tem tudo para ser um super vencedor. Tá falando do Coutinho. Do Coutinho, agora a gente mudou um pouco. Mas só para completar o Scarpa,
O Scarpa, eu acho que pela facilidade do negócio. Todo mundo sabia que ia ficar livre, estava sem receber, então contratar um jogador como Scarpa livre no mercado é muito bom. Mas ainda tem uma briguinha na justiça, né? Tem uma liminar. A vantagem é toda do jogador, a gente sabe disso. Mas o Fluminense ainda tenta. Não tem FGTS, salário atrasado, acabou isso. O jogador não recebe e fica escravo do clube. Acabou isso. É bom respeitar os advogados do Fluminense. A gente tá falando do Scarpa, que foi o mais desejado aí, o mais cobiçado entre os clubes. Disputado. Você acha que ele fez uma opção boa? Porque no Palmeiras ele vai brigar por posição, ele não chega pra ser titular absoluto. Não, dá pra jogar. Ele e Lucas Lima junto, dá pra jogar e muito. O Scarpa... Ok, ele e o Lucas junto. Mas aí você tira o Guerra, você tira o Dudu, você tira o Keno, você tira o Tietê. O treinador, ele vai ter condição... Não é só o Lucas Lima com ele, não. Ele vai ter condição de jogar no 4-3-3, o Scarpa pode jogar ali no meio, na frente do volante, ele pode jogar pela direita, ele pode jogar pela esquerda. O treinador hoje, tendo opção... Ele vai jogar de acordo com o adversário. Absoluto, hoje, numa primeira montagem de Palmeiras, Scarpa ele vai sofrer. Absoluto. Não, eu acho que ele vai sofrer um pouco. Porque ele tinha opções de Corinthians, de São Paulo, que provavelmente caminho para virar titular seria menos... teria menos obstáculos. Mas sabe o que está acontecendo, Roger, hoje em dia também no Brasil? É um pouco o que acontece na Europa. Ele chega com um contrato de 5 anos. Por que essa preocupação de se tornar titular absoluto em 5 meses? De repente ele se torna, mas de repente daqui a 2 anos ele é o principal jogador do time e se torna um ídolo no Palmeiras. Então eu acho que isso facilita. Você assinar 5 anos, não precisa esse desespero. Eu tenho que tomar posição, eu tenho que ser titular. Por quê? Ele vai ter que dar resultado daquilo que ele recebe. Mas tem que ter sangue nos olhos pra querer ser titular amanhã, não tem? Sim. Isso aí em alto nível não perdoa. Outra não coisa... dá pra falar, não, eu tô tranquilo, tô sem pressa. Não, joga aí, Lucas. Tem que ter ambição. Próxima temporada eu assumo essa posição. Outra coisa que muita gente fala, né? O Palmeiras contrata muito, mas às vezes esquece de algumas posições. Setor defensivo do Palmeiras. Perdeu Mina também agora. Mina e Vitor Hugo, que foi aquela zaga campeã brasileira e com muito sucesso. Ano passado já não teve Vitor Hugo. E o Palmeiras sofreu com o Edu Dracena. Aí contratou 2 jovens também, né? O Luan e o Juninho, que são jovens do Curitiba. E esse ano chega o Emerson, do Botafogo. Como é que o Palmeiras vai formar essa dupla de zaga? Eu acho que o Edu Dracena, ele sai na frente. Sem Diogo Barbosa, sem o Egídio. O Diogo Barbosa machucou, né? Teve uma lesão no treinamento. Mas tem o Vitor Luiz que voltou. E tem o Marcos Rocha, que é um jogador que sai pra caramba. Marcos Rocha é um excelente lateral, Roger. Muito bom lateral. É um excelente lateral. Precisa de um esquema tático de proteção. Eu acho que o segredo é a posse de bola do Palmeiras. Se for um time, ele é superior. Se o treinador consegue que seja um time que tenha sempre mais posse do que seus adversários, eu acho que ele vai equilibrar isso. Essa subida maior do Marcos Rocha. Mas o cara também tá chegando, sabe que não vai dar brecha assim. Ele vai precisar marcar um pouquinho mais. Foi por isso que ele não foi pra Europa. Porque não marca tão bem. É um cracaço com a bola. Mas vai ter que participar um pouquinho mais. E o jogador vai evoluindo, vai entendendo isso. Rapidinho, que a gente tem um compromisso de não estourar a estreia. Vamos começar direito, dentro da grade. Bem rapidinho. Um pitaquinho bem rápido. Do Marlos Moreno no Flamengo. Um jogador que apareceu muito bem, campeão da Libertadores, com o Rueda no Atlético Nacional. Na Europa não foi tão bem. Veio emprestado do Manchester City. Uma aposta, pra mim é uma aposta. Aposta? O Flamengo tá apostando, não é uma certeza. Mas é uma aposta recuperável, pela idade e pelo talento. Vamos em frente, então, vamos falar do Vasco da Gama. É uma coisa muito